Dose de sabedoria diária, parabéns por você estar aqui, muito bom. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E essa é a nossa 20, né? O número 20 de Dose de Sabedoria Diária. Então, o tema de hoje é qual? Sabedoria vale mais que o ouro puro. Gente, você sabe o que é isso? Algo que vale mais do que o ouro puro. O ovo puro é cruel, né? É que é carnaval, né, gente? Eu tô na cidade e o pessoal aceitou ouvindo uma música, alguma coisa, né? E de repente me tirou do foco aqui com você, na nossa dose de sabedoria diária. Então, a dose de sabedoria diária de hoje é: a sabedoria vale mais que ouro puro. Então, nossa, engraçado. Hoje, olha o que nos diz aqui. O vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. Então, lembrando, nós estamos aqui então vendo Provérbios, que é a sabedoria milenar do rei Salomão. E aqui está nos dizendo que a bebida, o álcool, ele não é uma pessoa não é inteligente de tomar álcool, né? Porque te tira do teu normal. Tá? O vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. Não devemos nos deixar dominar absolutamente por nada. Versículo 2. O medo que o rei provoca é como o bramido de um leão. Quem o irrita coloca em risco a própria vida. Naquela época era a época dos reinados, né? Mas realmente você irrita pessoas mais fortes que você, irrita os leões, obviamente você vai ter problemas. Versículo 3. Qualquer pessoa tola tem o poder de começar uma briga. Quem consegue pôr fim a contendas é que merece honrarias. Então ele está nos dizendo, sim, pessoa tola, uma pessoa besta, boba, é quem consegue iniciar uma briga. No entanto, uma pessoa honrada é aquela que consegue trazer a paz de volta, trazer a normalidade de volta. É esse que vai receber as honrarias, e não o tolo que iniciou a contenda, a briga. Versículo 4. O preguiçoso não ara a terra por causa do clima frio. Então, está frio, não vou fazer isso. Está calor, não vou fazer aquilo. Então, o preguiçoso tem desculpa absolutamente para tudo. No entanto, na época da colheita, procura frutos, mas nada encontra. É muito simples. Como nós trazemos isso para a nossa vida hoje? Quando nós olhamos, tem pessoas que estão tendo mais resultados, isso é normal, pessoas terem mais resultado que os outros, mas alguns ficam simplesmente de braços cruzados, não querem aprender absolutamente nada, principalmente a parte da sabedoria, porque a sabedoria, ela é o início de tudo, inclusive Deus, ela existia antes do início do mundo. Então, ele vai lá e quer ter os mesmos frutos que a outra pessoa. É impossível, impossível. Então, esse é o preguiçoso. Versículo 5. Como águas profundas são os propósitos do coração humano. Quer dizer, os propósitos estão no fundo dos nossos corações. Todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-lo à tona. Então, todos nós temos propósitos já predefinidos, mas para você saber quais são, você precisa de sabedoria para você trazer à tona, para você saber exatamente quais são, porque no fundo da tua alma, do teu coração, ele já existe. Versículo 6. Muitos proclamam sua própria benignidade. Contudo, o homem fiel
quem o achará? Todos nós temos a ideia de que nós somos perfeitos, nós somos bons nisso, nós somos bons naquilo. Então a pergunta é: o homem fiel, quem encontrará? O homem fiel, gente, está falando em todos os sentidos, porque assim, nós olhamos muito nessa coisa de fidelidade conjugal, mas é fiel em todas as áreas. É isso que se procura. Claro que a probabilidade de um homem fiel no conjugal, as pessoas que vão fazer negócios com pessoas que são traidoras, que traem suas esposas, ou mulheres que traem o marido, a pessoa que vai fazer negócio com esse tipo de pessoas, sabendo disso, fica com o pé atrás, porque já começa a achar que a pessoa, se nós, humanos, nós pensamos assim, se o cara ou a mulher trai aquele com quem ele dorme todos os dias, com quem compartilha seu teto, imagine comigo que eu não convivo com ele. É bem esse o raciocínio que nós humanos nós usamos para discernir quem é fiel e quem não é fiel, quem seria pessoas honestas ou não. Versículo 7. O justo caminha na sua integridade. Felizes são os filhos de sua descendência. Que está dizendo que o justo tem muito mais probabilidade de ter filhos que vão ter as mesmas características. Tendência, tende. E os filhos, eles ganham os, os votos, são os prêmios dos pais, né? Não é à toa que os filhos tendem a ficar com a herança dos pais. Isso no mundo material, no mundo imaterial, no mundo que nós não vemos também, no mundo do invisível, que ele é maior. Você tem noção que o invisível é maior do que o que nós estamos vendo no nosso dia a dia? Porque nossos olhos, os olhos humanos, eles são limitados, nós somos limitados. Então, nós só enxergamos pouca coisa, muito pouca coisa. Versículo 8. Assentando-se o rei em seu trono para julgar, com apenas um olhar discerne o que está ocorrendo de mal. Então, antigamente, não existia o que nós existe hoje, os juízes. Então, o rei, ele que julgava. Então, ele está dizendo aqui que o rei, ele precisava ter esse discernimento de olhar, com apenas olhar uma observação, ele já entender quem estava, quem tinha suas razões, quem não tinha. Era uma, sem dúvida, uma posição muito, muito séria, muito, porque decide a vida dos outros, né? Então, o rei ou um juiz que decide de forma errônea, ele vai ter problemas tanto no mundo físico quanto no mundo invisível que nós não vemos, mas que é dali que vem tudo. Versículo 9. Quem pode declarar: tenho consciência limpa? Eu te pergunto, quem pode declarar: tenho consciência limpa? Estou livre de todos os meus pecados. Jesus já disse, né, que atire a primeira pedra. Quem pode? Versículo 10. 2 pesos e 2 medidas. Pesos adulterados e medidas falsificadas são desonestidades, abomináveis ao Senhor. E como todos nós humanos temos a centelha divina, um pedacinho de Deus em nós, nós também abominamos quando nós descobrimos quando pessoas são desonestas conosco. E quando as pessoas são desonestas conosco, a gente tende a evitá-los, a não fazer negócios ou até mesmo conviver com aquelas pessoas. Então, quem quer ser uma pessoa desonesta? Eu acredito que a maioria das pessoas não querem ser desonestas, mesmo porque tem essa parte de Deus em nós, que é a nossa consciência, a nossa centelha,
ela nos mostra quando nós agimos de maneira errônea em relação às outras pessoas. Então, cabe a nós observar os nossos próprios sentimentos, que nós mesmos iremos descobrir quando nós pisamos de maneira errada em um determinado terreno. Versículo 11. Até mesmo uma criança revela a sua personalidade mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Então, aqui está endossando o que eu disse há pouco. Perceba, até mesmo uma criança revela a sua personalidade mediante de suas ações. Ele está nos dizendo que as nossas ações dizem quem nós somos, as nossas ações mostram o que nós pensamos. Então, não adianta você ser uma pessoa desonesta, porque as pessoas tendem a não olhar o que você diz, mas olhar o que você faz. Então, o que nós fazemos é muito mais importante do que o que nós falamos, porque a gente tende a olhar, ué, falou isso, mas está fazendo aquilo, tem algo de errado. Podemos não saber exatamente do que se trata, mas sabemos que tem algo errado. Então, aqui ele diz que até mesmo uma criança, nós pela sua personalidade, seu modo de agir, ela vai nos demonstrar se ela é uma criança bondosa ou sincera. Então, imagine se nós conseguimos ver isso numa criança, imagine num ser humano, num adulto. Não, ser humano, criança é um ser humano, num adulto, né? Então, cuidado com as ações, porque o que você fala não interessa tanto quanto você faz. Versículo 12. Os ouvidos que ouvem, os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Então, os nossos ouvidos e os nossos olhos foram feitos por Deus, por isso nós temos essa percepção. Versículo 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te farás do teu próprio alimento. E te farás do teu próprio e te fartarás do teu próprio alimento. Está dizendo o seguinte, cuidado, você precisa dormir sim, mas não ame o sono. Porque se você só ficar dormindo, você vai passar fome. Você não vai ter os frutos, porque você não vai ter tempo de plantar. Você não vai ter tempo de estudar, você não vai ter tempo de ver as coisas. Então, cuidado com o sono. O sono é um pouco que nós precisamos sim para repor nossas energias, para descansar a parte física, mas nós precisamos estar atentos e acordados para usarmos as nossas diligências, para a gente trabalhar, para a gente pensar, para a gente agir. Versículo 14. Não vale tudo isso. Não tem esse valor, exclama o comprador. Então, cuidado quando... Sabe quando as pessoas que vai pedir desconto, é normal, mas não podemos depreciar a mercadoria dos outros para levar vantagem. E aqui, no versículo 14, é isso que ele diz, que o comprador fala assim, não vale tudo isso. Não tem esse valor, exclama o comprador. Contudo, quando se vai, gaba-se de ter realizado um ótimo negócio. Então, a pessoa agiu de má fé, depreciou a mercadoria da outra pessoa, diz que aquilo não vale aquele valor. No entanto, quando ele consegue, ele sai se gabando, dizendo, olha, eu consegui comprar isso que valia, valia R$ 1.000 por, sei lá, R$ 100, e então eu tive vantagem. Então, você depreciou a mercadoria da outra pessoa. Agora, existem situações que você vai saber quando você está fazendo isso. Se aquilo vale realmente, pague o que vale. Ou então não compre. Agora, se não vale realmente, ou se você não tem o recurso, seja sincero, olha, eu sei que o teu produto vale isso. Eu só tenho isso. Se você quiser me vender, está aqui. Aí você agiu com honestidade. Versículo 15.
Mesmo onde existam muito ouro e pedras preciosas, os lábios que comunicam a sabedoria são mais valiosos que uma joia rara. Então, a verdade, pessoas que comunicam sabedoria, que te ensinam sabedoria, que realmente são valiosas essas sabedorias, que vai te fazer crescer, que vai te fazer ter uma vida melhor, em paz e com amor, esse modo de agir vale mais do que o ouro e prata e qualquer pedra preciosa. Versículo 16. Tomem-se as vestes de quem serve de fiador ao estranho. Sirva sua própria roupa de penhor àquele que der garantia a uma mulher leviana. Então, de novo, ele fala muito nos provérbios de quando somos fiadores de pessoas que não conhecemos, de pessoas levianas, tanto homem que fala mulher, tanto mulher quanto homem, para que você tenha cuidado quando você afiançar uma pessoa. Quando você afiança uma pessoa, não é só em termos financeiros, pode ser financeiros e pode ser também quando você apresenta uma pessoa que pode entrar no teu círculo de amizade e fazer prejuízo com as demais pessoas. Você está afiançando porque você apresentou aquela pessoa. Então, devemos ter cuidado com quem nós andamos, ter cuidado com pessoas que nós afiançamos, né? Então, disso que ele está falando. Versículo 17. Deliciosa é a comida conquistada por meio de ardis e mentiras. Contudo, em breve ela se transformará em areia na boca. Em areia na boca. Então, assim, está dizendo que é delícia, é muito bom. Passa pessoas para trás, consegue coisas, fazem banquete, e aí, quando a casa cai, ele vai comer areia, né? Na toa a gente vê isso. Pessoas que agem, ladrões, coisas que, né, roubalheira. Então, os caras hoje, eles estão num palácio, amanhã estão na cadeia ou mortos. De que adiantou essa atitude? Por prazeres momentâneos e a vida destruída, a vida na terra e também, a gente sabe que do outro lado, a pessoa vai estar com problemas com sua energia também. 18. Versículo 18. Os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Mesmo na guerra é necessário uma boa estratégia. Então, ele está falando de planos, de projetos, que se você tem ideias do que você quer fazer, você vai lá e tem os seus conselheiros, seus mentores, você desenha um projeto. E aí você tem os conselheiros. E aí você precisa usar de meios estratégicos para realizar isso. Nós usamos bastante no marketing digital. Nós usamos muito mentores, nós usamos também estratégias de vendas, estratégias de desenvolver o produto, estratégias de, como fala? Estratégia de apresentar o produto. Então, tudo é estratégico. Nossa vida também, tudo precisa ser planejado, ter bons mentores e estratégicos. Versículo 19. Quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Então, se você tem pessoas falam assim, eu vou te contar um segredo referente a fulano, eu vou te contar um segredo disso, daquilo. Oi, é segredo? O que é segredo? Segredo não pode ser revelado, então você não pode contar segredo. Se você conta o segredo, você está quebrando uma regra, a regra da confiança de alguém. E se esse alguém quebra a regra de confiança em relação a outras pessoas, por que não vai quebrar em relação a você? Então, cuidado e evite essas pessoas. E se você é uma dessas pessoas que não consegue guardar segredo, reze, faça orações, vigia teus pensamentos, tuas ações, fala com Deus que isso você pode eliminar isso da sua vida.
porque não é bom para você e nem para ninguém. Versículo 20. Se amaldiçoares o teu pai e a tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá na mais profunda das trevas. Então, cuidado com o problema de pai e mãe. Aqui nós estudamos muito, aqui está falando o versículo 20, pessoas que amaldiçoar pai e mãe, ou renegar pai e mãe, você vai para as trevas, vai dar problema na tua vida. Não só do outro lado, mas nessa vida. Nós que estudamos programação neurolinguística, nós que estudamos física quântica, nós que entendemos de gatilhos emocionais e de bloqueios emocionais, entenda, 80% das pessoas são bloqueadas, de 80 a mais, é um número até maior. Nós todos temos bloqueios de pai, de mãe, são professores e etc. Mas pai e mãe, precisamos ter um cuidado muito sério. Porque aqui está dizendo, se amaldiçoar pai e mãe, o que é amaldiçoar? É você abominar ou você rejeitar. Então, tem muitas situações em que a gente fala assim, o meu pai nunca me deu nada, ou nunca nem esteve presente. Ou minha mãe fez isso, fez aquilo. A maioria de nós temos esse tipo de problema. Então, o que nós podemos fazer? Orar, pedir a Deus e perdoar tudo aquilo que nós julgamos que eles fizeram e que deveriam ter feito. Porque, olha só, se você for observar mesmo, você não pode querer que alguém te dê o que eles não têm. Às vezes, o teu pai e a tua mãe não foram pessoas amáveis porque eles não souberam, eles não aprenderam a amar nem a si mesmo. Mas tem uma coisa ali, 50% do nosso ser, 50% da mãe, 50% do pai. Ainda que você nunca conheceu seu pai ou não conheceu a sua mãe. Então, nós não conhecemos aqui no mundo material, mas no mundo espiritual nós conhecemos. Ore pelo seu pai, pela sua mãe, perdoe. Solte eles, solte, deixe eles irem. Não significa que você tem que ficar grudado mesmo, porque algumas pessoas nem conhecem, não sabem quem são, mas no mundo espiritual nós sabemos. Então, o que a gente veio fazer aqui foi perdoar. Então, gente, perdoa, porque se você fica carregando essa mágoa, essa dor, não só do outro lado, mas aqui mesmo, seus negócios não dão certo, o casamento não dá certo, muitas coisas em nossas vidas são atrapalhadas, são abortadas por causa desse negócio de pai e mãe. Olha que coisa maluca. E a gente fala assim, eu não tenho culpa disso, eu nunca vi meu pai, eu nunca vi minha mãe, ou eles fizeram aquilo, ou eles deveriam ter agido assim, eles não foram honestos comigo, ou eles eram mentirosos, porque são seres humanos, muitos são mentirosos mesmo. Então, o que você precisa fazer? Perdoar, deixa eles. Porque o que a gente veio fazer aqui, boa parte, foi aprender primeiro a amar a nós mesmos. Aquela coisa, ama o próximo como a ti mesmo, é muito sério. Muitas pessoas não percebem isso. Ama o próximo como a ti mesmo. Como você vai amar o próximo se você não se ama? Então, se você tem problema com pai e mãe, dificilmente você vai se amar, dificilmente você vai amar a Deus. Então, você precisa soltar o seu pai, sua mãe, amar, agradecer pela tua existência, porque seja você conhecer o teu pai ou a tua mãe ou não, a tua existência só foi possível através deles. Então, é perdoar. Perdoa, solta e vive a tua vida, porque aí você vai melhorar a tua vida aqui e do outro lado. Porque aqui no versículo 20, se amaldiçoares o seu pai e a tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá na mais profunda das trevas. E aí, é disso que a gente fala. Em todos nos bloqueios emocionais, aqui está muita gente. E nós só temos que perdoar. Perdoar. Silene, mas assim, eu não consigo perdoar. Eu falo, depois eu lembro de novo.
Todos os dias você perdoe. Até que uma hora que vai acontecer, nós chamamos na programação neurolinguística de ressignificação. Você ressignificar. Significa o quê? Eu estou aqui na minha casa, você está na sua casa. Entre a minha casa e a sua existe um rio, tá? Então, não existe ponte nem barco. Eu tenho que nadar todos os dias, passar nesse rio para ir na tua casa e me molhar. O que nós vamos construir uma ponte por cima? Uma vez que eu construo a ponte, o rio continua lá, mas eu vou na tua casa e não me molho mais. Isso é ressignificar. É você dar um novo significado. Dar um novo significado para aquilo, para você perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe. Eles continuam lá, mas não te molham mais. Então, você se livra dessa punição aqui das trevas, né? Porque muita gente pode pensar que isso aqui é só quando eu morrer, então tá tudo certo, aqui tá tudo bem. Não, não tá. Muitas coisas são bloqueadas na tua vida porque você não abriu mão aqui, não perdoou seu pai e sua mãe, tá? Então, esse é um versículo muito, muito sério. É o versículo 20 do Provérbio 20. Nossa, é o 20 e 20. Gente, então agora vamos para o versículo 21. A conquista gananciosa e antecipada de uma herança não será um final abençoado. O que significa isso? Tem pessoas que querem a herança dos pais antes deles saírem da terra. Muitos até, sei lá, coloca, faz com que os pais passem a herança antes que eles se vão, e aí ela não é abençoada, gente. O cara vai perder tudo. Então, assim, o que eles conseguiram são deles. Quando eles morrerem, se sobrarem alguma coisa, tudo bem dividirem entre irmãos, ou se você é filho único, tudo bem. Mas aqui você não precisa de herança. O que esse versículo está nos dizendo, olha, não queira a ganância do seu pai, da sua mãe, da herança, não brigue por isso, porque você tem o poder de gerar tudo o que você quer. Então, se tiver, tudo bem, é um direito seu. Se não tiver, tudo bem, mas não peça antecipado, porque isso vai ser amaldiçoado para você. Então, não faça isso. Versículo 22. Não murmures, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Entrega a tua vindicação ao Senhor, e ele te dará a vitória. Então, eu estou dizendo aqui, não murmures. O que é? Não reclamar. Tipo assim, uma pessoa nos fez mal, vou pagar com mal, vou fazer o mesmo que você fez para mim, ou você rogar praga na pessoa, ou você amaldiçoar a pessoa. Não faça isso. Porque quando você faz isso, você está fazendo para você, e a coisa vai voltar para você. E lembre-se, o universo, ele é rico, ele é multiplicador, e a nossa mente também, a nossa mente é fértil, é uma terra fértil. Cada coisa que nós plantamos na nossa mente, ele volta como quando você planta o milho, que de um grão volta vários milhões. Na nossa mente é igual. Então, se nós plantarmos também a maldade ou a vingança, querendo que a outra pessoa tenha, vai voltar para nós também. Então, pode sim ser que a pessoa seja, às vezes, se ela estiver na mesma frequência que você, é possível que a vida dela dê problema, mas o que acontece é que volta para você porque você plantou, então volta para você, como lei da causa e efeito. Então, o que ele nos diz aqui no versículo 22, olha só, não diga para voltar que vai fazer a mesma coisa com a pessoa, mas entrega a vindicação ao Senhor, entrega a Deus. Deus, obrigada, e o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer, e perdoa a pessoa, se livra dela, sabe? Não segura, porque quando a gente guarda uma raiva, uma mágoa, a gente está segurando a pessoa, ela simplesmente, ela está na tua mente, ela tem um aluguel na sua cabeça. Você guardou ela com você. Então, você está gastando a tua energia. Porque quando nós pensamos uma coisa que nos faz nos sentir mal, nós estamos gastando energia.
Veja, todas as decisões que nós temos, a gente gasta um pouquinho de energia. Todos os dias a gente gasta energia. Agora, imagina aquela energia que você tem para o teu dia, para você crescer, para você desenvolver seus projetos, para você se divertir, para você brincar com seus filhos, para você namorar, para você, não sei, para você ver um filme, para você criar, investir na tua empresa, você gasta aquela energia pensando num problema que aquela pessoa te causou, numa coisa que ela fez, então, sei lá, há quantos anos, e aí a pessoa, você está carregando ela na tua cabeça, gastando energia com ela. Então, a energia é tua, não gasta com outras pessoas, não, que te fizeram mal, não. Deixa, solta. Versículo 20. Então, porque aqui, como ele diz no 22, ele te dará a vitória. Qual que é a vitória? É você continuar crescendo. Agora vamos para o versículo 23. O Senhor detesta quem se utiliza de medidas e pesos desonestos. De novo, está falando de desonestidade. Se nós agirmos desonestamente com outras pessoas, com o universo, com quem quer que seja, é lei da causa e efeito, leis de Deus, do universo, que foi tudo ele que fez, vai voltar. Então, nessa época aqui, gente, não haviam estudos de energias, dessas coisas, então eles atribuíam tudo a Deus, como se Deus estivesse lá batendo que você fez isso, você fez aquilo, e que vai ter. Mas Deus, como ele fez tudo, a inteligência universal, a inteligência divina, isso já é calculado automaticamente para nós quando nós agimos de maneira errônea, né, nesse negócio de peso e medida, desonestamente. Isso é plantar e colher. Versículo 24. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente o seu próprio destino? Não sabemos. Quantas vezes você iniciou um negócio e por algum motivo você parou? Não quis mais. Quantas vezes você idealizou fazer uma coisa e aquela coisa não foi? Mas no fundo do seu coração você tem uma ideia de que você tem alguma coisa para fazer aqui na Terra. Então, o seu destino está com ele. E aí está falando aqui, né? É isso que ele está falando. Como seria possível alguém discernir perfeitamente o seu próprio destino? Não sabemos. Nós só sabemos, por exemplo, você pode saber que você tem um propósito, mas é igual uma viagem. Você pega o seu carro e você sai de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou vice-versa, ou de uma cidade, tua cidade para a cidade vizinha. O que você enxerga? Você sabe que vai para aquela cidade, mas pode acontecer vários empecilhos no meio do caminho. Você só enxerga, se eu não me engano, não sei quantos metros, 20 metros, 5 metros, e a cada vez você vai andando. Então, muitas vezes Deus te chamou para um propósito e você sabe que Ele te chamou para aquilo, e você começa e vai acontecer muitos empecilhos, muitos problemas no meio do caminho, e você às vezes pensa em desistir. Fala assim, mas Deus, Ele me deu essa missão, então Ele deveria agir para que tudo desse certo. Não, ele te dá o caminho e os meios também. Mas você tem o livre-arbítrio de escolhas, você tem as coisas que não estão sob o nosso controle e que a gente vai ter que usar a sabedoria. Por isso você está aqui na dose de sabedoria diária, porque é necessário estudarmos e nos conectar com a sabedoria. Versículo 25. Cuidado. Cuidado porque, hein? Cuidado, é uma cilada consagrar algo como santo, mediante uma declaração irrefletida. E só mais tarde pensar em todas as consequências do voto feito. Ele está falando aqui de idolatrias, você consagrar pessoas como santa. Santo só é Deus. Todos os demais são pessoas, sábios, que foram desenvolvidos, que se conectaram com Deus, porque todos nós temos um pedacinho de Deus em nós. Então, se o teu objetivo é uma espécie de santidade, é querer entender a Deus, é querer usar as coisas de Deus
para a saúde. Tem pessoas que praticam cura, tem pessoas que têm muito mais sabedoria. Todos têm um pouquinho de sabedoria além das outras, ou sabe mais. Porque tudo que você, se você estuda uma coisa específica e você buscar informação sobre ela, você vai ficar muito bom naquilo. Então, se a pessoa, se ela foi buscar a santidade, ela estudou muito, ela praticou muito, muitas vezes as pessoas confundem ela, porque de repente ela consegue ajudar você a recuperação de uma doença e tudo, e o ser humano tem a tendência de querer um salvador. Então, as pessoas começam a dizer que aquela pessoa é santa. Não podemos. Não podemos. Simplesmente não podemos. Podemos sim honrar, agradecer, pedir a Deus por ela, mas ninguém é Deus. Deus é único. Ele é o maior de todos. Ele nos criou. Então, não podemos colocar ninguém igual ou superior a ele. Só ele é o que é. Tanto que essas pessoas que são tidas como santas, nem elas gostariam que as pessoas colocassem desse jeito. Porque se elas chegaram aonde chegaram, é porque elas entenderam como funciona o universo, entenderam quem é Deus, por isso elas chegaram onde chegaram. E elas, em hipótese alguma, querem que nós idolatremos elas. Então, por isso precisamos ter cuidado. Versículo 26. O rei sábio descobre quem está praticando perversidades e castiga com a máxima severidade. Bom, aqui era Salomão escrevendo, ele está falando do rei. Então, nós não entendemos muito dos reis, mas o rei, para mim, é um ser humano. Como ser humano, tá bom. Isso já são regras. Existem regras. Então, nós que estamos aqui na Terra, nós temos os princípios. Os princípios são coisas imutáveis, coisas da natureza, que não importa a língua, a nação, todos entendem esse princípio. Alguns cumprem, outros não. Regras são de países, cidades, empresas, famílias. Então, são regras. Então, aqui ele está falando da regra do rei, daquela época. Ainda hoje existe também. Que são, o que nós podemos aqui dizer, são as nossas leis. Quando nós transgredimos, fazemos coisas que é contra a nossa lei, das regras que existem no nosso país, nós estamos, sim, passivos a ser julgados e a ser castigados, ser condenados, cumprir pena, coisas assim. É disso que ele está falando aqui, nesse versículo 26. O rei sábio descobre quem está praticando perversidade e o castiga com o máximo de severidade. É disso que ele está falando. Versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Isso, aqui nós já estamos falando de espiritualidade, né? A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Então, ele está dizendo aqui, ó, o espírito humano é a lâmpada do Senhor. Então, porque Deus está em nós e nós somos a lâmpada de Deus, porque Ele está em nós. E a inteligência e o discernimento humano revela tudo o que se passa no corpo. Então, nossas ações, nosso comportamento, às vezes nosso modo de sentar, nosso modo de agir, revela tudo o que se passa no nosso corpo. Tem pessoas que estudam muito sobre isso e sabem quando nós estamos sendo verdadeiros, quando nós estamos mentindo, quando nós estamos com dor, que é nosso corpo, nosso rosto, principalmente, ele é um espelho da nossa alma. Versículo 28. A bondade e a lealdade preservam o rei. Por sua benignidade, ele dá firmeza ao seu trono. Então, aqui de novo está falando do rei e das leis do homem. Versículo 29. O esplendor dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos em seus cabelos brancos. Então, ele está de novo aqui, está dizendo aqui, ó, o jovem, ele tem mais vigor, tem mais força, está com toda a energia que foi dispensada para ele aqui na Terra. E, óbvio, a pessoa idosa
ela já viveu mais tempo, ela já gastou mais energia, mas ela teve o processo de aprendizado, de sabedoria, se ela se preocupou, né? Porque nós temos pessoas que não, tá com 90 anos, não aprendeu quase nada. Então, não são só os cabelos brancos, no caso dessas pessoas. Mas ainda assim, naquela comunidade, com o conhecimento que aquele grupo tem, aquela pessoa ela é uma sábia para aquele grupo. Então, devemos sim respeitar os idosos e olhar o vigor dos mais novos, que está com sangue novo, então, no desenvolvimento, é tudo muito, muito bom. Versículo 30. As marcas e os ferimentos eliminam o mal. As marcas e o ferimento eliminam o mal. As provações e os açoites purificam as profundezas da alma. Então, de novo, aqui está falando aqui das marcas e os ferimentos eliminam o mal. Então, se nós tivemos uma marca, um ferimento, é para se estudar. Por isso, Provérbios, aqui muita coisa, tem algumas coisas eu posso dar meus pitacos, explicar, mas Provérbios, o que acontece com Provérbios? São 31 para você ler todos os meses, um por dia, e estudar sobre ele. O que acontece? Cada vez que nós estudamos Provérbios, você tem um discernimento diferente, vai do teu momento, do teu estado emocional, do que você já estudou, o que você está procurando naquele dia. Lembra? Nós humanos, a gente enxerga muito pouca coisa. Nosso entendimento ele é limitado. Então, Provérbios é para você estudar. Então, eu estou no terceiro mês que eu leio Provérbios. O fato de ter estudado muito sobre programação neurolinguística, de emoções e bloqueios emocionais, isso me ajuda a ter uma compreensão melhorada e te explicar algumas coisas, mas nem tudo eu sei explicar. Como, por exemplo, esse versículo 20: as marcas e os ferimentos eliminam o mal. Como assim as marcas e os ferimentos eliminam o mal? Se você sabe, você comenta aí, faz comentário, me explica esse negócio aqui, porque eu particularmente não entendi. É uma coisa para estudarmos. Agora, já as aprovações e os açoites purificam as profundezas da alma. Isso eu já tenho uma leve compreensão, porque as aprovações que eu entendo são as dificuldades que nós temos. E o que nós vamos fazer com as dificuldades? Quando nós temos uma dificuldade, uma doença, ou um negócio que não foi feito, se nós pararmos para observar o que ocorreu entre aquela situação e onde nós estamos, existe uma lição ali. Às vezes o negócio não deu certo, mas aí veio um outro muito melhor, depois de um tempo. Às vezes você foi mandado embora e você se sentiu mal porque você teve aquele problema do bloqueio de rejeição, e depois você desenvolveu, abriu a tua empresa ou foi para um emprego muito melhor e você está tendo muito mais recursos e teve muito mais aprendizado. Porque às vezes a gente se acomoda tanto fazendo uma coisa, né? Porque a gente, ser humano, a gente quer paz. E paz para nós é ficar quieto, não mexer no que está ganhando. E às vezes nós não podemos mais ficar ali. Às vezes nós precisamos sim evoluir. Para evoluir, nós temos que sair daquele lugar. E como nós somos acomodados, algumas coisas precisam acontecer para a gente acordar. Outra situação é doenças. Doenças pode trazer um aprendizado, como também uma corda para a vida, porque você sabia que tem muitas pessoas que desenvolvem doenças, principalmente mulheres. Até outro dia eu estava ouvindo lá em Ribeiro, que ele estava falando, quando uma mulher tem um problema de câncer, por exemplo,
a investigação é o que te aconteceu nos últimos 2 anos. Porque normalmente isso está relacionado a problema de mágoa, problema de... E as mulheres tendem a ficar mais magoadas, às vezes, com uma separação, com uma traição, ou com perder o emprego, e se apegar muito naquilo. Mas o que eu queria dizer, por exemplo, tem um outro livro que eu gosto, eu esqueci aqui, do Joy... Não é o Joy Vitale, é um outro. Joy Spencer, eu acho que é ele. Acho que é isso. Ele, assim, pessoas desenvolvem estudos feitos, pessoas desenvolvem doenças, às vezes, para ter a atenção dos familiares. Oi, então, mas por que a pessoa vai fazer isso? Ela tem consciência disso? Não, não tem. Então, às vezes, problemas de saúde vêm para você ter uma consciência e começar a estudar sobre isso. Ou você está dependendo, uma dependência emocional de filhos, de marido, de pessoas. E não, você é humano, você é filho de Deus, você é imagem e semelhança de Deus, e você tem o poder de ter a tua própria energia. Você não precisa de energia dos outros. Você veio para compartilhar e não para sugar energia. E na maioria das vezes nós somos sugadores de energia por não aprender a usar a nossa própria energia. Então isso é para se estudar, para entender, porque você tem essa energia. Todos os dias Deus te dá um pouco mais de energia. E aí o que nós fazemos? Gastamos às vezes pensando em coisas que não tem nada a ver conosco e às vezes buscando energia nos outros. Devemos amar sim aos outros, devemos nos relacionar com os outros, mas não ser dependente deles, porque nenhum de nós foi feito para ser dependente de outras pessoas. Então hoje nós terminamos aqui agradecendo a Deus por mais um dia, por mais um aprendizado, por mais essa dose diária de sabedoria, que é excelente. Eu aprendo muito, é engraçado, porque eu leio também Provérbios de manhã, mas ao ler aqui, eu tenho uma outra compreensão. Isso é muito bom, porque me ajuda também. Então, gente, vamos agradecer a Deus por mais um dia. Senta de maneira confortável onde você está e vamos fazer uma prévia meditação, agradecendo a Deus por mais esse dia. Vamos lá? Puxa o ar pelo nariz e solta. Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Senhor, meu Pai amado, nos ensine a essas pessoas que estão nos ouvindo a buscar dentro de si a sua força, porque o Senhor está em todas as células, em todas as células do seu corpo. Então, cada célula solte a sua luz. E que as pessoas comecem a entender que o seu poder está dentro de cada um. Que o Senhor está ali, pronto, esperando para ser chamado, para que o Senhor possa ajudar essas pessoas a viverem as suas vidas da melhor maneira possível e buscando sempre o Senhor, porque o Senhor é a força, o Senhor é vida, o Senhor é abundância, o Senhor é amor. Então, que essas pessoas comecem a olhar dentro de si, quando tiver qualquer situação, seja situações difíceis ou alegrias, sempre agradecer ao Senhor e pedir discernimento, sabedoria para resolver suas vidas e para ter melhores relacionamentos, para prosperar, para viver feliz, para viver em paz e para estar sempre com o Senhor. Muito obrigada por mais esse dia. Eu te amo, Pai. Obrigada por me amar, obrigada por amar todas essas pessoas. Embora alguns não saibam, o Senhor sempre usa amor até mesmo antes deles existirem aqui na Terra. Amém? Gente, obrigada por estarem aqui. Até amanhã,
Amanhã estaremos juntos com mais uma dose de sabedoria diária. Um beijo, Silene aqui com você.